Sejam muito bem-vindos, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a mais esse nosso momento cultico. Hoje chegamos então ao fim do ano da Igreja. Hoje queremos então novamente lembrarmos sobre esse assunto tão importante ao final de mais um ano eclesiástico, o fim do mundo. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco nesse momento em que queremos meditar na sua santa palavra. Amém. Amados irmãos e irmãs, a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46. Eu gostaria de convidar então nossa irmã Elizabeth a realizar a leitura para nós nesse momento. A leitura de hoje, Mateus 25, dos versículos 31 ao 46. O juízo final. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e vocês me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. E estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos em nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para os diabos e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Agradecemos então a nossa irmã Elizabeth pela leitura que foi realizada. Também gostaria de convidar a cantarmos um hino.
mas nele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos dos céus, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu o tempo, no entanto, a vida transforma. Os dias tão breves se vão ao vapor, com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Amados do Senhor, conforme nós refletimos no culto anterior, hoje novamente o texto de nossa reflexão nos fala sobre o fim. Se fala sobre o fim. O grande julgamento no fim do mundo, que começará e terminará com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus, no Evangelho, meus irmãos, é retratado com atributos diferentes. Ele é o Filho do homem. Em outras palavras, ele tem carne e osso, assim como nós, como eu e você. Porém, ele é elevado ao lugar mais alto e recebe toda a autoridade. Assim como o profeta Daniel viu em sua visão, lá em seu livro, onde ele cita sobre o ancião de dias. Cristo é retratado como o Filho do homem, não apenas porque ele reflete a glória de Deus, assim como nós cristãos refletimos a glória de Deus para o nosso próximo. Cristo tem a sua própria majestade que irradia de si mesmo, visto que ele é Deus igual ao Pai. Por isso, quando o texto menciona que ele se sentará no trono real para julgar, não é como se ele, por exemplo, fosse chegar diante do Pai e saia daí que agora eu vou sentar. Não é como se ele tirasse o Pai do trono para sentar-se, mas é que ele se senta em seu próprio trono de glória real junto ao Pai. É seu trono por direito, visto que ele é o Filho do homem, digno de julgar todas as nações do mundo em todos os séculos. Cristo também é retratado como um pastor que irá separar as ovelhas das cabras. Porém, não como um pastor qualquer que nós podemos ver por aí, como esses pastores aí espalhados pelo mundo. Ele é o pastor. Afinal, se ele tem dignidade de julgar todas as nações de todos os tempos como o Filho do homem, que outro pastor poderia ser comparado a este, não é mesmo? Não há um outro pastor igual ao pastor Jesus Cristo. Ele, meus irmãos, é o bom pastor, sobre o qual, por exemplo, o rei Davi exalta e canta em seu Salmo 23. Cristo mesmo diz em determinado momento que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Por isso que ele é digno, sim, é digno de julgar todas as nações e todas as pessoas do mundo, pois ele deu a sua vida por todas as pessoas. Ele também é retratado e chamado de rei. E novamente aqui não é qualquer rei, mas o rei dos reis, que governa todas as autoridades e poderes, sejam ou estejam elas no céu ou na terra. Cristo é o rei de todos. Ele é um rei
do qual ele é chamado de Senhor. Isso é muito interessante no nosso texto. Cristo é chamado de Senhor, tanto pelas ovelhas como pelas cabras. Sim, as cabras também chamam ele de Senhor. As ovelhas o chamam de Senhor porque elas reconhecem que ele, Jesus, as redimiu do pecado, da morte e do diabo. Porém, é interessante notarmos que as cabras também o chamam de Senhor. Porém, elas o chamam de Senhor por compulsão, por obrigação. Eles são forçados a confessar que Jesus é o Senhor contra sua vontade. Embora em suas vidas terrenas eles tenham resistido à graça de Cristo até o fim de suas vidas. Por isso, irmãos, é claro que eles, no dia do julgamento, não irão receber Jesus Cristo como um Senhor de graça e de misericórdia, assim como nós. Mas Cristo será para eles apenas um Senhor de poder e de punição. E, irmãos, que o Pai nos salve disso. E é importante também lembrarmos que Jesus não é um rei que reina sozinho. Ele menciona seu Pai como aquele que abençoou as ovelhas do seu rebanho. Poderíamos até pensar que o Pai deveria exercer o direito e a função de julgar a todas as ações por ele ser o Pai, o Criador, porém ele não faz isso. Ele não escolhe fazer isso. Ao contrário, meus amados, ele entrega toda a autoridade ao seu Filho. Isso porque o Pai e o Filho são um. Eles são um em verdade, em vontade, em desejo, retidão, misericórdia. Tudo que o Filho faz é agradável ao seu Pai. O filho não discordará e nem divergirá com o Pai em nenhuma questão de julgamento. Até porque, em última análise, o plano de salvação do Pai ele foi totalmente cumprido e realizado por seu Filho, Jesus Cristo, na cruz. E então, meus amados, isso nos leva a olharmos agora para as ovelhas. Os cristãos que receberam a salvação conquistada por Cristo. É interessante que da forma que o julgamento é descrito aqui por Cristo, a fé não parece ser o ponto central aqui, embora ela não seja negada. Em vez disso, o julgamento parece se concentrar nas ações bondosas que as ovelhas fizeram por Cristo, tal como alimentar, dar de beber, receber ele, vestir e visitar ele. É claro que o Senhor não está dizendo que a salvação ela vem através de boas obras, mas ele nos lembra de uma realidade da qual nós não podemos ver e também não podemos negar. Nós, ovelhas, realmente fazemos obras para Cristo. Ele escolhe, sim, Jesus Cristo escolhe aceitar qualquer boa obra que façamos como se fosse feita por Ele mesmo. Em outras palavras, tudo que fazemos ou deixamos de fazer em fé verdadeira é visto pelo Pai e por Cristo como boa obra agradável aos seus olhos, como obras que foram feitas, realizadas pelo próprio Jesus Cristo para Jesus Cristo. É isso, por exemplo, que Paulo quer dizer quando ele menciona lá em Romanos que se comemos ou deixamos de comer é para o Senhor, se vivemos ou morremos é para o Senhor. Ou seja, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer é para Cristo, é para o nosso Senhor, é para Jesus. E é bom lembrarmos que isso se aplica apenas e tão somente para as ovelhas abençoadas pelo Pai, para pertencerem ao rebanho do Rei Jesus Cristo. Apenas para as ovelhas é que isto vale. Amados, os nossos olhos terrenos, eles muitas vezes veem as boas obras feitas tanto por crentes quanto pelos descrentes como coisas que se sobrepõem uma à outra. Em outras palavras, ovelhas e cabras parecem realmente, aos nossos olhos terrenos, muito semelhantes.
muito parecidas. Na realidade, às vezes as cabras podem parecer até mesmo fazer e realizar coisas muito melhores do que as ovelhas fazem ou do que diz respeito às obras. Parece às vezes que eles fazem coisas muito mais grandiosas aos nossos olhos terrenos do que as ovelhas. Porém, a verdadeira realidade espiritual ela é totalmente diferente do que nós podemos ver e enxergar. Isso porque o julgamento não é, no fundo, sobre nós ou sobre as nossas obras como as vemos aqui. O julgamento, como eu disse no início, começa e termina com e em Cristo Jesus. Por isso, as cabras, elas não fazem obras para Jesus. Em suas vidas, os descrentes certamente, e eu falo tranquilamente isso, com certeza fizeram e irão fazer coisas extremamente importantes para o bom trabalho da sociedade, que vão parecer realmente um bom trabalho, uma boa obra, algo que seja proveitoso para a sociedade como um todo. Porém, sem fé, meus irmãos, sem a fé verdadeira em Cristo Jesus, sem esse relacionamento com o Filho do Homem, Jesus não escolhe aceitar estas obras. Assim, uma cabra não pode se tornar uma ovelha se esforçando para fazer as coisas certas. Ou é ovelha ou é cabra. Não existe meio termo para essa questão. Não existe algo que possa fazer ser mais ou menos meia ovelha, meia cabra. Ou é ovelha ou é cabra. E aqui vai um alerta muito importante. Mas nós cristãos, como ovelhas, não podemos simplesmente nos sentar em nosso pasto e engordar enquanto não fazemos nada, deixar assim, tudo tranquilo, tá tudo de boa, estou aqui vivendo em paz, em amor, não vou me preocupar com nada. Não devemos ficar sentados sem fazer nada. Veja todas as coisas que o Filho do Homem acha agradáveis a Ele. Devemos estar de pé e prontos para, assim como nós refletimos na semana passada sobre animarmos e ajudarmos uns aos outros, nós nos alimentarmos, nos vestirmos e nos visitarmos, nós realmente ajudarmos uns aos outros, nós amarmos uns aos outros, nós estarmos com o nosso irmão ao lado de um nosso irmão, ao lado do nosso irmão, o ajudando em sua vida, ajudando em suas necessidades, suas dificuldades. Infelizmente, meus queridos amados irmãos e irmãs, durante essa semana nós fomos terrivelmente surpreendidos com aquele ato que não tem nem palavras para descrever, né, que aconteceu, infelizmente, naquela rede de supermercados, né, onde um homem foi violentamente morto, né, por seguranças, né, que deveriam nos proteger. E realmente é um caso que nos indigna, que nos deixa incomodados, que nos deixa revoltados. Realmente nos deixa muito revoltados com aquilo, porque não importa quem seja a pessoa, aquilo não se faz com nenhum ser humano. Nós, como cristãos, nós não devemos ver um ato daquele, um ato de assassinato como aquele, e ficarmos achando que é normal. Não, aquilo não é normal. Nós devemos abraçar nossos irmãos, nós devemos olhar para aquela vítima e realmente orarmos pela família da qual hoje está em luto, da família que hoje está sofrendo. E assim como esta pessoa, nós devemos ajudar os nossos irmãos e toda a sociedade a não fazer isso com outras pessoas. Não importa quem sejam essas pessoas. Nenhuma pessoa merece sofrer o que aquele homem sofreu. Nenhuma pessoa merece ser assassinada como aquele homem foi. Meus irmãos, o texto da semana passada dizia isso. Nós, como filhos de Deus, nós devemos ajudar uns aos outros, nós devemos amar uns aos outros, nós devemos servir uns aos outros. Este é um grande alerta de Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está acima de ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Nós somos iguais. Não importa aonde nascemos, não importa aonde crescemos, não importa de onde viemos, não importa a nossa cor. Não, nós somos iguais. Por isso nós devemos ajudar uns aos outros como filhos
de Deus, devemos amar e ajudar o nosso próximo. Não porque estejamos nos tornando ovelhas, mas porque o Pai nos abençoou para sermos ovelhas. Devemos entender que a sua bênção é tão maravilhosa que queremos fazer coisas que agradam ao nosso bom pastor. Por isso nós queremos ir ao encontro desses nossos irmãos para alimentar eles, para ajudar eles, vestir eles, agradar, estar com eles, visitar eles. Ou seja, nós fazemos estas obras por causa dessa grande bênção que Deus nos deu da graça e da fé e do amor em Cristo. Porém, meus amados, também vale lembrar que, e se começarmos a não nos importarmos com mais nada, com o que o pastor pensa, nós não mais nos preocuparmos com o que o pastor pensa, por quanto tempo será que nós poderíamos conseguir permanecer como ovelhas? Porque, como eu mencionei antes, embora uma cabra não tenha o poder de fazer a si mesma uma ovelha, por outro lado, uma ovelha pode, infelizmente, descobrir como raspar sua lã, fazer crescer os chifres e ir se juntar às cabras, e se juntar às pessoas que não querem amar o próximo, que não querem servir ao próximo, que não querem ser discípulos de Jesus e levar a palavra de Deus ao próximo para, assim como elas, salvar a outras pessoas. Por isso, vamos, meus amados, vamos nos regozijarmos no presente maravilhoso que recebemos, de que somos juntos, sim, os santos, as ovelhas do aprisco do Senhor Jesus Cristo. E eu digo, meus irmãos, quando eu digo para nós nos regozijarmos, não é nenhuma ostentação pensar desta maneira. Isso porque nós estamos vestidos com a justiça, como um presente gratuito de Cristo, tal como se fôssemos, digamos, cabras que se tornaram ovelhas quando o nosso bom pastor nos vestiu com a sua santa lã. É claro que no mundo físico isso não funciona. Nenhuma quantidade de alteração física pode mudar a natureza de uma criatura viva. Ela é o que é. Ela vai ser daquela forma, ela vai morrer daquela forma. Não tem como alterar isso. Porém, meus amados, o poderoso Rei, o Filho do Homem, o Filho de Deus é capaz sim. Ele é capaz de criar de novo o que já foi um dia destruído pelo pecado. Ele nos dá um novo coração, uma nova justiça. Podemos dizer, ele nos dá sim uma lã. Ele nos rodeia com sua lã. E embora a graça e a fé não sejam mencionadas em nosso texto diretamente nesse julgamento que Jesus nos conta, tudo sobre as ovelhas está cheio, está saturado de graça, da bênção imerecida do Pai ao fato de que o reino que herdamos foi preparado para nós. Sim, meus amados, especialmente para mim e para você, para nós. Desde antes da fundação, da criação do mundo, Ele previu e resolveu nos dar heranças, a herança de filhos, muito antes do que nós pudéssemos fazer uma única obra. Antes de nós realizarmos uma única obra, Ele já nos chamou de filhos e nos preparou a herança. Portanto, meus queridos e amados irmãos, essas obras agradáveis a Deus, nem sempre elas serão fáceis. Podendo até mesmo, muitas vezes, custar, talvez, a nossa própria vida. Muitas vezes poderemos ficar cansados ou frustrados. Porém, lembremos que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando em nós e por nós, suas amadas ovelhas. Que sejamos consolados sempre pelo fato de que um descanso eterno nos espera em um reino preparado pelo nosso Pai amoroso. A vida eterna é nossa, pela promessa real e certa do Rei Jesus Cristo. Amém. E meus amados irmãos e irmãs, convido nesse momento a cantarmos mais um hino. Este dia que meu Pai
vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela Santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceitou minha petição, e seguro durmo, sem perturbação. E seguro durmo, sem perturbação. Amados no Senhor, nesse momento convido a juntar nossas mãos, baixar as nossas cabeças e conversarmos com o nosso Pai Celestial. Querido e eterno Deus, gracioso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por diariamente estar cuidando de cada um de nós, estar sempre nos mantendo firmes na fé em Teu Filho. Obrigado por ter enviado Teu Filho a este mundo para que, a partir dele, nos conhecêssemos a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu perdão e a Tua salvação. Abençoe sempre, Senhor, o Teu povo, esteja sempre com ele, cuide sempre dele. Não deixe que o diabo e seus anjos malignos nos desviem do caminho certo, nos desviem da fé em Teu Filho. Não deixe com que eles destruam nossa vida, Senhor. Nos proteja dos seus ataques e de suas tentações terríveis e diabólicas. Senhor Deus e amoroso Pai, pedimos, Senhor, que olhe com compaixão para este mundo. Tu tem visto, Senhor, que infelizmente muitas pessoas têm sofrido na mão de pessoas que são opressoras, que querem tirar a nossa liberdade de falar, a nossa liberdade de se expressar, a nossa liberdade de confessar também a nossa fé em Ti. Abençoe o Teu povo, esteja com eles. Envie Teu Espírito a estes que querem nos oprimir, para que Teu Espírito toque o coração deles e eles vejam que eles não estão no caminho certo, que eles precisam se arrepender e precisam caminhar em Cristo, para também, assim como nós, alcançar o perdão e a salvação. Senhor Deus, gracioso Pai, de forma muito especial, nós queremos orar pela família do João Alberto, que foi aquele homem que infelizmente sofreu aquele assassinato numa rede de supermercados aqui em nosso país, Senhor. E seja com a família dele, que com certeza está muito revoltado neste momento, está sofrendo demais, está com seu coração despedaçado. Conforte com o Teu Santo Espírito esta família. Esteja com elas nesse momento difícil, assim como todas as outras demais famílias que infelizmente têm visto seus parentes sendo mortos, sendo assassinados por mão de outras pessoas. Que Tu esteja com eles, pois Tu conheces essa dor, Senhor. Tu conheces a dor de perder alguém que ama.
esteja com eles, os abençoando, os confortando e principalmente, Senhor, que dê a eles a certeza de que Tu, Senhor, está ao lado dele, que Tu dará o conforto a eles, que o Senhor encherá o coração deles de conforto e de esperança, de que um dia poderão novamente, através de Teu amado Filho Jesus Cristo, reencontrar os seus amados parentes que já faleceram. Senhor e Deus, querido Pai, também pedimos que nos abençoe durante esta pandemia, que logo possamos atravessar esse momento, que logo as vacinas possam chegar a todos nós. Oramos, agradecemos em nome de Teu Filho, nosso Senhor, nosso Rei e nosso Salvador. Amém. Convido a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Bem, amados irmãos e irmãs, agradeço mais esta oportunidade de estar aí com você, levando essa palavra maravilhosa de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Essa palavra que nos engrandece, essa palavra que nos conforta, essa palavra que nos alimenta e nos fortalece para seguirmos e continuarmos caminhando nesta vida aqui. Eu continuarei orando para todos vocês, por todos vocês, para que Deus continue os abençoando, os cuidando e os protegendo. Reitero novamente que, precisando de mim, precisando entrar em contato comigo, venha, vamos conversar, vamos dialogar, vamos trocar essa experiência juntos. Qualquer coisa que precisar, podem contar comigo. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então, esteja nos acompanhando hoje e para sempre. Amém.